Salve galera, estamos com mais um vídeo e esse é o terceiro vídeo da classe de vídeos que estamos falando sobre logaritmo. Estou aqui resolvendo uma questão específica de logaritmo, então nessa aula será uma aula focada em resolver questões. Já falamos bastante do conteúdo, agora vamos tentar resolver as questões deste. Beleza? Provavelmente eu faça essa e mais uma aula focada em resoluções de exercícios. Daí eu pego exercício de vários locais, tá? Em um local específico. Alguns com mais escrita, outros com mais cálculo mesmo, para a gente desenvolver. Então essa é a primeira questão que eu peguei. Ela é bem simples, teoricamente, porque tu vê um enunciado curto, pensa que ela é simples, mas temos coisas a levar em conta. Vocês vão ver que na verdade ela é um pouquinho mais do que ela apresenta. Então o texto diz o seguinte: determine o número de soluções da equação logarítmica dada por... Ele não quer nem saber quais são as soluções, ele quer saber o número de soluções. Detalhe aqui que eu poderia descobrir qual que é a solução também, tá? Mas vamos com calma. Essa questão eu escrevi desse jeito, né, como eu falei pra vocês, só para ter o texto copiável, tá? Enfim, ele fica na descrição para vocês também. Só que eu vou escrever ele como ele é mesmo, tá? Esse underline significa que é o número embaixo, e esse cara dentro do colchete é como se fosse o nosso logaritmando, né? Então isso aqui na verdade é log, então o número embaixo aqui é a base, né? Log de x mais 1 e a base é 10. Mais log de x mais 3 e a base é 10. Isso é igual a log de 3 na base 10. A gente viu que eu não preciso necessariamente escrever a base 10 quando ela é 10. Porque só log já conta com base 10. Mas eu vou escrever porque o exercício nos trouxe assim. Para a gente continuar esse exercício aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo as nossas propriedades que a gente já tinha visto na aula anterior. Vou jogar ela aqui no cantinho, diminuir ela, para tratarmos delas e termos uma base para a gente utilizar no exercício. Então temos as 4 propriedades que falamos no exercício anterior. Lembrando que essa ideia toda de propriedades a gente meio que já tem decorado na hora de resolver, tá? Isso tudo a gente já tem que saber na ponta da língua. Além das propriedades, nós temos a consequência da definição, né? Lembra que eu passei na última aula algumas consequências. Vou deixar elas aqui no cantinho também para termos como base, beleza? A cor era até diferente do fundo, mas enfim. A segunda aqui são as consequências e a primeira aqui são as propriedades. Podia até deixar invertida, né? Mas enfim. Vamos tentar resolver esse exercício aqui. Tá. Ele me dá log de 10 mais log de... O exercício nós temos log de x mais 1 na base 10 mais log de x mais 3 na base 10 igual a log de 3 na base 10. Primeiro, eu tenho uma soma de logs. Se eu olhar... Opa, aqui ó. Eu sei que uma soma de logs com a mesma base, eu posso unir os caras com uma multiplicação e fazer um log só. Então eu transformaria isso aqui em log de... Aí eu vou colocar com colchetes para não me confundir, tá? X mais 1 vezes esse cara aqui, x mais 3. Fecha colchetes, a mesma base, igual a log de 3 na base 10. O que eu fiz? Usando essa primeira relação, né? Se eu sei que log de um logaritmando numa base mais um log de outro logaritmando na mesma base, é o que acontece aqui. Eu tenho dois logaritmandos diferentes, porém a base é a mesma. Eu posso juntar eles e esses caras eu junto eles multiplicando dentro do logaritmo. Tá? Isso aqui em cima é igual a isso. Perfeito. Já temos nosso primeiro passo aqui. Aí é o seguinte, para o meu próximo passo, o que eu posso fazer? Ó, vamos ver, tem um log de um lado, log no outro. O raciocínio que eu vou usar então vai ser a consequência da definição número 4. O que ela fala? Ó, se log de B na base A é igual a log de C na base A, então B é igual a C. Então se log desse colchete aqui na base 10 é igual a log de 3 na base 10, significa que o colchete x mais 1 vezes, né? A gente não precisa colocar o pontinho, mas ele está lá escrito. X mais 3 tem que ser igual a 3. Então, olha que louco. Eu peguei uma questão que me dava log. O log acabou de sumir. A partir daqui, eu nem uso mais log. A partir daqui, eu vou utilizar raciocínios matemáticos normais, né? Para resolver equações. Porém, o log ele já foi tirado da questão. Então, sabe aquela questão de log difícil? A parte do log já foi. Agora é a outra parte difícil da questão. Primeira coisa, como eu tenho um parênteses aqui, eu vou fazer o que a gente chama de chuveirinho, mas também o nome correto é a distributiva.
Eu vou multiplicar o primeiro cara pelos outros dois e o segundo cara pelos outros dois, tendo todas as respostas possíveis. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 dá mais 3x, 1 vezes x dá mais x, 1x é a mesma coisa que x, né? E 1 mais 3 igual a 3. Eu poderia pensar em tentar isolar alguém, passar para lá, passar para cá, mas eu acho que o ideal aqui é eu passar esse 3 para cá. Por quê? Porque eu tenho um número ao quadrado, então eu não vou conseguir resolver esse cara com uma equação normal. Eu vou ter que provavelmente recorrer à Bhaskara. Vamos ver se vai dar certo. Então, passando esse 3 para cá, como que vai ficar? X ao quadrado. Então, eu já vou somar 3x com x, fica 4x. Mais 3, que é daqui, e o 3 que passou. O 3 que passou, ele era positivo, ele vai passar negativo. Perfeito. Então, mais 3 menos 3 vai dar 0. No final, esse cara vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. X mais 4x. Esses dois cancela, igual a 0. Beleza? E aí, imagina que eu estou no concurso, velocidade para resolver essa questão. Eu poderia resolver essa questão por Bhaskara, tá? Por soma e produto, seria mais difícil. Mas eu acho que o jeito mais fácil de... Por soma e produto acho que seria mais fácil. O jeito mais fácil de resolver esse cara é colocando um x em evidência. Se eu coloco o x em evidência, x vezes quanto que dá x ao quadrado? X vezes x, né? Mais x vezes quanto que dá 4x? X vezes 4. Eu fecho parênteses. Então, eu multiplicando x por esse parênteses, eu tenho que chegar aqui. E é o que acontece, né? X vezes x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Igual a 0. Beleza? E agora pensem comigo. Se eu estou multiplicando x pelo parênteses, né? Para que esse valor dê 0, o que eu sei que tem que acontecer? Né? Então, quando que uma multiplicação dá 0? Só existe algumas possibilidades. Uma delas é que um dos caras seja 0 e a outra é que ambos sejam 0. Essas são as únicas formas de conseguirmos um 0 a partir de uma multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar as possibilidades. No primeiro caso, o primeiro cara vai ser 0. Então, se esse cara for 0, o x já é igual a 0. Beleza? Agora, o segundo caso é o parêntese ser 0. Então, teremos que x mais 4 será igual a 0. Nesse caso, para mim resolver, eu passo o x para o outro lado. Eu terei x igual a menos 4. Então, teoricamente, aqui eu terei como resposta o x igual a 0 e o x igual a menos 4. Tá, então achamos possíveis valores para x. E olha como essa questão ela não para, né? Então vamos lá. Essa aqui é a resposta. Então a resposta quer dizer que é 2? Se fosse só uma equação de segundo grau, eu diria que sim. Porém, ela veio de uma outra equação anterior. Então nós temos que levar em conta essa equação anterior. Tem alguma limitação, alguma restrição que eu tenho que levar em conta? Tem. O meu logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. A gente viu nas últimas aulas, em alguma das últimas aulas, se você não viu, tá aí embaixo o link da playlist, beleza? A gente viu numa das últimas aulas que o logaritmando, ou seja, esse carinha aqui, ele tem que ser maior do que 0. Nesse caso, o x mais 1 tem que ser maior do que 0 e o x mais 3 tem que ser maior do que 0. Então tem que testar essas duas opções nesse logaritmando. Então vamos lá. Para a gente finalizar esse raciocínio, a gente tem que levar em conta essas restrições. Então esse cara tem que ser maior do que 0 e esse cara tem que ser maior do que 0. Ou seja, minhas possibilidades para x envolvem o x. O x mais 1 tem que ser maior do que 0 e o x mais 3 tem que ser maior do que 0. Beleza? Então o x mais 1 maior do que 0, eu vou ter que o x tem que ser maior do que menos 1. X mais 3 maior do que 0, eu vou ter que o x tem que ser maior do que menos 3. Digamos que esse cara aqui seja o nosso x1 e esse cara seja o x1. Ele funciona aqui nesse cara, ou seja, o 0 é maior do que 1. 0 é maior do que menos 1. Então aqui ele funciona. E o x1, ele funciona no segundo caso? O 0 é maior do que menos 3? Então, se ele funciona em ambos os casos ao mesmo tempo, esse cara, ou seja, o 0, é uma possível solução. É uma solução viável. Agora vamos olhar o x2. Menos 4. Agora olhando o x2. Menos 4 é maior do que menos 1? Não, não é. E na segunda opção, o menos 4 é maior do que menos 3? Não.
Então nas duas opções ela deu errada. Se ela desse errada em uma delas, também já desconsideraríamos. Ou seja, a única solução é o próprio x1, que deu certo em ambas. Então a minha solução é o x1. Quem é o x1? É 0. Então aqui eu resolvi a questão, tá? Mas ele pedia quantas? Determine o número de soluções da equação. Então eu poderia falar que o número de soluções é 1. Eu só tenho uma equação, uma solução dessa equação. Nesse caso eu poderia determinar que o número de soluções para minha equação é igual a 1. Eu só tenho uma solução. Mas se ele quisesse a resposta é uma única solução, que é 0. Beleza, galera? Aqui fomos a nossa primeira questão. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado nessas questões de como usar propriedades e tudo mais. Fico à disposição novamente nos comentários. Então não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tamo junto e tchau, tchau. Abraço, galera!